Amparo com Deus, o Criador dos céus e da terra. Em nome de Deus, o que realmente o misericordioso. Eu sou um testemunho da palavra de Deus que vem no caminho das pessoas que Deus criou saindo a tirar do matope. Deus declarou que Ele criou o Lúcifer e gênios. Lúcifer é esse que se chamou cientista, que formou o dia dos namorados, que não existe dia dos casados. E vem formar dia das mentiras e não existe dia das verdades. Então, todas as pessoas que estão a seguir a ensinatura das pessoas que têm este cor aqui, devem saber que eles já foram extraviados com esse Lúcifer. Os governantes, que não querem os servos que foram tirados no matope de barro vir direito a adorar a Deus. É por isso, esses homens vieram a dizer que Jesus Cristo é que é Deus. E esse Jesus Cristo não é deste cor aqui, é deste cor aqui. Mohamed é Deus, os arabianos, cor dele é este aqui. E vai encontrar 5 salat que essa pessoa está a rezar do ensinatura das pessoas deste cor aqui. No Alcorão não existe. No Alcorão somente só tem 2 salat. A palavra cristão vem uma oração que a pessoa tem que rezar nas casas. Mas as pessoas deste cor aqui ensinam as pessoas a rezar nas igrejas e nos quartos, fazer um encontro de adultério. Adorar Jesus Cristo. No quarto é um encontro de adultério, adorar Muhammad. Então, como esses deuses já morreram, ninguém tem medo de Deus, porque sabe que mesmo eu se cometer aqui adultério, ninguém vai me ver, porque o adorado já morreu. Então, a palavra cristão, o Cristo é Jesus. É que foi chamado Jesus Cristo. Os seguidores foram chamados como são discípulos de Jesus Cristo. Não há nenhum discípulo de Jesus Cristo que foi chamado Mateus Cristo. Nem Jacó Cristo, não. Nem Pedro Cristo, não. Somente o Cristo é Jesus Cristo. Então, onde é que diz que surgirão os falsos cristos, os falsos profetas? Numa de que as pessoas que vão se identificar que eu sou cristão, ele já é falso Cristo. Porque os próprios seguidores de Jesus Cristo nunca se identificaram perante as pessoas que eles são Cristos. O Cristo é único, Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que estão a rezar nas igrejas e a se identificar que eu sou cristão, são essas pessoas que foram testemunhadas como são falsos cristos, no Mateus 24, versículo 24 até 26. Somente somos de Cristo. Então, os que de Cristo, no Mateus 6, versículo 5, que Jesus Cristo disse: quando vocês rezar, não façam como os hipócritas, porque hipócritas são pessoas que estão a cometer pecado e se aproximam parte da religião. Rezar a pecar, tirar oferta a pecar, jejuar a pecar. Esses é que foram chamados hipócritas. Os crentes são pessoas arrependidos, que deixaram o pecado, agora só estão a rezar a Deus para ser perdoado os que passou no antepassado. Então, a palavra muçulmano, essa palavra foi espalhada nesta língua portuguesa. Aquilo chama-se Muslim minal muslimina, azibullah. Muslim minal muslimina. As pessoas arrependidas que foram batizados num batismo fiel.
Mas hoje vai encontrar um adulterador, está a agredir a palavra de muçulmano, está a se meter a rezar. É por isso essas rezam os 5 solat, porque não conhecem o que é a palavra muçulmano. A palavra na escrita não vê muçulmano. Vê muslimu minal muslimina. Então, as pessoas que vão entrar nesse batismo de arrependimento é onde que vão ser contado como Azibullah, grupo de Deus. São as pessoas que não cometem pecado. Basta você ver uma pessoa se adulterar, quer casar primeiro, cometer adultério, matar galinha, comer, perguntar onde que está escrito no livro de Deus que você tem que comer galinha, dizer que será que você que sabe, todas as pessoas que estão a comer galinha não sabe, você que sabe. Até mesmo branco só come isso. Os donos desse cor aqui é que está a ensinar todas as ações que nós aqui estamos a cumprir. Então, gênios e Lúcifer, gênios é que foi chamado branco. Humanos é que são os filhos de Adão, somos nós que fomos chamados negro, que fomos tirados no matope, e nosso cor será o próximo de cor de matope. Os arbinos dos negros, cor dele vem como branco, e o fogo. E os arbinos desses gênios que se chamaram branco, cor dele vem como fogo. Essa é uma criação do Deus poderoso, prudentíssimo. Estou a começar a recitar Surat Al-Maida, que é a mesa servida. Os ínfimos discípulos de Jesus Cristo, quando eles pediam a refeição a vindo do céu, para eles acreditar que na verdade Jesus Cristo lhe falara o bem que lá no céu há Deus. Numa de que se fosse Deus não enviava essa comida, eles iam acreditar que Jesus, aquele tudo que ele está a cometer vem do poder dele, não é o poder de Deus. Então, a Almeida é a mesa servida, que Deus servia o Jesus com os seus discípulos para fortalecer a fé dos seus discípulos. Almeida, versículo 1. Ó crente, cumpre com as vossas obrigações, foi-vos permitido alimentar-vos de reces excessantes, o que vos é anunciado agora. Está-vos vedada a caça, sempre que estiverdes consagradas à peregrinação, sabe que Deus ordena quem lhe aparaza. Quem lhe aparaze. Almeida 2. Ó crente, não profaneis os relicários de Deus, o mês sagrado, as oferendas, os animais marcados, nem provoqueis aqueles de quem se encaminha à casa sagrada à procura da graça e da complacência do seu Senhor. Enquanto tiverdes deixado os recintos sagrados casa, então, se quiserdes, que um ressentimento contra aqueles que tratar de impedir-vos de irdes à mesquita sagrada, não vos impulsiona a provocá-los ao trocinho, auxiliai-vos na virtude e na piedade, não vos auxilieis mutuamente no pecado e na hostilidade, mas temei a Deus, porque Deus é severíssimo no castigo. Almeida 3. Estão-vos vedados a carniça, o sangue, fruentes e carne de suínas, que é porco e tudo o que tenha sido sacrificado com a invocação de outro nome que não seja um de Deus. O animal que está sendo matado nos festas dos namorados, as pessoas que começam a adorar Satã, a cometer adultério, depois dali fazer festa de aniversário para acrescentar anos que eles ficaram a cometer pecado. Os animais que estão a ser matados nos maurides, festas, Hid, não sei, o trabalho de acesso, não sei, seja qualquer negócio, não sei, não sendo o animal que está sendo matado lá em Meca, na peregrinação de Hijr. Somente
é esses animais que vão ser utilizados num servo de Deus, esses que vão aceitar rezar 2 oração que está sendo revelado, que foi revelado no Alcorão, a não sendo esses que rezam os 5 salates dos envios desses criados de Deus atirando do fogo. Os animais estrangulados, os vitimados a golpe, os mortos por causa de uma queda ou chifrados e abatidos por fera, salvo se conseguir de sacrificá-los ritualmente. O animal que tenha sido sacrificado nos altares. São essas festas de Eid, começar a matar animais, se oferecer às pessoas de qualquer maneira. Esses todos os animais. Também vos está vedado fazer adivinhações com setas, porque isso é uma profanação. Hoje os incrédulos desesperam por fazer-vos renunciar à vossa religião. Não os temais, pois, e temem a Deus. Hoje convertei a religião para vós e tenho-vos agraciado generosamente e vos aponto o Islã por religião. O Islã, esse de 2 oração, esse de 5 salat é religião judaica. E encontra no Mateus 5, versículo 6, até quase 15 para 16, é que última informação dessa religião de 5 salat. Mas o Islã é 2 oração. Mas quem é obrigado pela fome, sem intenção de pecar, servir com perigo alimentar-se do vedado, saiba que Deus é indulgente, misericordioso. Almeida 4. Consultar-te ao sobre o que lhes foi permitido, disse-lhes, foram-vos permitidas todas as coisas sadias, bem como tudo o que as aves de rapinas, os cães, por vos adestrados conforme Deus ensinou, casar para vós como do que eles tiver apanhado para vós. E sobre isso invocai Deus e temei porque Deus é destro em ajustar conta. Almeida 5. Hoje estão-vos permitidas todas as coisas sadias, assim como vos é lícito o alimento dos que receberam os livros, da mesma forma que o vosso é lícito para eles. Estão-vos permitidos casardes com as castas, mulheres que não são vadias, que acreditaram Deus, que tem medo de Deus. Os religiosos foram permitidos casar as mulheres com as mulheres castas dentre as crentes que creem os versículos de Deus e com as castas dentre aqueles que receberam o livro antes de vós, contanto que as doteis e passeis a viver com elas recitamente, não desatinadamente, nem as envolvendo intriga secreta, enquanto aqueles que renegar a fé sua obra tornar-se a ser efeito e ele se contará no outro mundo entre os desventurados. Almeida 6. Ó crente, sempre que vos dispuserdes a observar a oração, lava o rosto, as mãos e os antebraços até aos cotovelos. Esfregais a cabeça com as mãos molhadas e lava os pés até aos tornozelos. E enquanto estiverdes poutos, higienizai-vos. Por se estiverdes enfermo ou em viagem, ou se virdes de lugar escuso, ou tiverdes tocado as mulheres sem encontrardes a água, serve-vos duta e amune com terra limpa e esfregais com elas os vossos rostos e mãos. Deus não vos deseja impor-vos cargas alguma, porém, se quer purificar-vos e agraciar-vos para que lhe agradeçais. Almeida 7. E recordai-vos das mercês de Deus para convosco e da promessa que recebeu de vós enquanto dizestes: escutamos e obedecemos. Temei, pois, a Deus, porque Ele bem conhece as intimidades dos corações. Almeida 8. Ó crente,
sede firme na causa de Deus e presta testemunho a bem da justiça, em que um ressentimento aos demais não vos impulsione a serdes injustos para com eles. Mas de que a religião de Deus não precisa esses muslimina lutar. Porque aqui vai encontrar esses idolatras que adoram a tradição de Mohamed, a ir na madraça lutar, a ir na mesquita lutar, voltar, enquanto são crianças, estão a aprender a lutar, porque lá está a aprender a cantar árabe, o que está a seguir é uma ensinatura cegueiras, que não tem tradução perante a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus proíbe as pessoas provocar, primeiro, a ensinatura, nem os irmãos, não pode provocar um a outro. A religião de Deus recomenda assim. Então, onde é que diz que ó crentes, ceda o firme na causa de Deus e presta o testemunho a bem da justiça, e que um ressentimento aos demais não vos impulsione a ser injustos para com eles. Sede os justos, porque isso está mais próximo da piedade, e temei a Deus, porque Ele está bem enterrado de tudo enquanto faz. Almeida 9. Deus prometeu aos crentes quem pratica o bem uma indulgência e uma magnífica recompensa. Almeida 10. Por os incrédulos quem desmentir os nossos versículos, enquanto Deus recomendou no Surat Hud, versículo 114, que observa a oração em ambas as extremidades do dia. E Surat Taha, versículo 130, que glorifica os louvores do seu Senhor nos dois extremos. Não sei que por os incrédulos quem desmente que essa de dois oração não é nada. Os nossos versículos que recomendou chamboquear as pessoas que cometem adultério, ser ladrão, cortar o braço, tudo, dizer que não é nada. Então, por os incrédulos quem desmente os nossos versículos serão os companheiros do fogo. Almeida 11. Ó crente, recordai-vos das mercês de Deus para convosco, pois enquanto um povo intentou agredir-vos, ele o conteve. Temei a Deus, porque em Deus confia os crentes. Almeida, versículo 12. Deus cumpriu uma antiga promessa feita aos israelitas e designou-lhes 12 tribos, dentre eles, dizendo: estarei convosco se observardes a oração, pagardes o dízimo, crede nos meus mensageiros, socorrer deles, e emprestardes espontaneamente a Deus. Observarei as vossas faltas e vos introduzirei em jardim abaixo dos quais correm os rios. Mas quem de vós pecar depois disto, desviar-se da verdadeira senda. Almeida, versículo 13. Por pela violação da sua promessa, amaldiçoamos-los e endurecemos os seus corações. Eles deturpam as palavras do livro e se esqueceram de grande parte do que lhes foi revelado. Tu não cesas de descobrir a incredulidade de todos eles, salvo de uma pequena parte. Por indulta os perdoa-lhes e os erros, porque Deus aprecia os benfeitores. Almeida 14. E também aceitamos a promessa daqueles que disseram: somos cristãos, por esqueceram-se de grande parte do que lhes foi recomendado, porque disseminamos a inimizade e o ódio entre eles até ao dia da ressurreição. Deus os inteirará então de tudo do que cometeram. É por isso que vai encontrar hoje em dia o aniversário com 14 é inimigo. 14 com o Verbo dos Apóstolos é o inimigo. O Verbo dos Apóstolos, a Assembleia de Deus é inimigo. Não sei o que é essa disseminação que Deus disseminou, a inimizade e o ódio entre eles até no dia da ressurreição. Almeida 15. Ó adepto do livro, foi-vos apresentado o nosso mensageiro para mostrar-vos muito do que ocultáveis do livro e perdoar-vos. E muitos já vos chegou de Deus uma luz e um livro esclarecedor.
é onde que Deus testemunha que aquele que criou com fogo, a cor dele vai ser como fogo. E aquele que foi criado como matope, a cor dele vai ser como matope. Mas esses escondiam isto, mas no Alcorão foi revelado. Almeida 16, pelo qual Deus conduzirá aos caminhos da salvação aqueles que quem procurar a sua complacência, e por sua vontade tirá-los das trevas e os levará para a luz, encaminhando-os para a senda reta. Almeida 17, são blasfemos aqueles que quem disse Deus é o Messias, filho de Maria. Disse-lhes, quem possuiria o mínimo poder para impedir que Deus, assim, querendo aniquilasse o Messias, filho de Maria, sua mãe, em todos os que estão na terra? Só a Deus pertence o reino dos céus e da terra, e tudo enquanto há entre ambos. Ele cria o que lhe apraz, porque é onipotente. Almeida 18. Os judeus e os cristãos, esses os judeus de 5 solat, e os cristãos dizem, somos os filhos de Deus e os seus prediletos. Disse-lhes, por que então ele vos castigam por vossos pecados? Quais sois então somente sereis humanos como os outros? Ele perdoa aquele apraz e castiga quem quer. E só a Deus pertence o reino dos céus e da terra, e tudo enquanto há entre ambos, e para ele será o retorno. Almeida 19, ó adepto do livro, foi-vos apresentado o nosso mensageiro para preencher a lacuna na série dos mensageiros, a fim de que não digais não nos chegou avisareiro nem admoestador algum. E se já vos chegou um avisareiro e admoestador, porque Deus é onipotente. Almeida 20, recorda-lhes de quanto Moisés disse ao seu povo, ó povo meu, lembrai-vos das mercês de Deus para convosco, enquanto fez surgir dentre vós profetas, e vos fez reis, e vos concedeu o que não havia concedido a nenhum dos vossos contemporâneos. Almeida 21, ó povo meu, entrei na terra sagrada, quem Deus vos assinalou, e não trocedais, porque se retrocederdes, sereis desventurados. Almeida 22, diz Raul, ó Moisés, domina-me, homens poderosos, e nela não poderemos entrar a menos que abandone. E se abandonar, então entraremos. Almeida 23, e dois tementes aos quais Deus havia agraciado disseram, entra de certo pelo pórtico, porque enquanto logrardes transpô-los, sereis sem dúvida vencedores. Confia em Deus se sois crente. Almeida 24, disseram-lhes, ó Moisés, jamais nessa cidade entraremos, enquanto lá permanecer. Vai tu com teu Senhor e combate-os, enquanto nós permaneceremos aqui sentados. Almeida 25, Moisés disse a Deus, ó Senhor meu, somente eu posso ter controle sobre mim e sobre o meu irmão. Separa-nos, pois, dos depravados. Almeida 26. Então Deus lhe disse, estar-lhes-á proibido entrada na terra sagrada durante 40 anos. Andarão errantes pela terra. Não te mortifiqueis pela gentes depravados. Almeida 27. E conta-lhes o mensageiro a história dos dois filhos de Adão, quando apresentaram duas oferendas, foi aceita a de um e recusada a do outro. Disse aquele cuja oferenda foi recusada, juro que te matarei. Disse-lhes o outro, Deus só aceita a oferenda dos justos. Almeida 28, ainda que levantasses a mão para assassinar-me, jamais levantaria a minha para matar-te, porque temo a Deus, Senhor do Universo. Almeida 29, quero que enriqueça com a minha e com a tua culpa, para que sejais dos condenados ao inferno, que é um castigo dos injustos. Almeida 30, e o egoísmo
do outro induziu um a assassinar um irmão, assassinou um e contou-se entre os desventurados. Almeida, versículo 31. E Deus enviou um corvo que se pôs a escavar e a terra, para ensinar-lhe a ocultar o cadáver do irmão. Disse: ai de mim, não é verdade que não fui capaz de ocultar o cadáver do meu irmão, se até este corvo é capaz de fazê-lo? Tornou-se então cheio de remorso. Almeida, versículo 32. De sorte que prescrevemos aos israelitas que quem quer matar uma pessoa sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra será considerado como tivesse assassinado toda a humanidade. Quem a salvar uma pessoa será reputado como se tivesse salvo toda a humanidade. A pensar dos nossos mensageiros lhes apresentaram as evidências, a maioria deles comete transgressões na terra. Almeida 33. O castigo para aqueles que lutam contra a Deus e contra o seu mensageiro e semeia a corrupção na terra é que seja morto ou crucificado, ou lhes seja desampada a mão e o pé ao lado oposto, cortar lado esquerdo braço, direito perna, ou banido. Tal será para eles uma desonra neste mundo e no outro sofrerá um severo castigo. Quem os que lutam contra Deus e seu mensageiro, enquanto Deus recomendou o mensageiro Mohamed que observa a oração em ambas as extremidades do dia, rezar 2 vezes por dia, eles estão a lutar com Deus, semear 5 salat. Estão a agitar todos os povos de Deus para rezar 5 salat que eles fundaram, a não sendo que Deus fundou, que foi registrado no Alcorão. Almeida, versículo 34. Exceto aqueles que se arrepender antes de cair em vosso poder, sabem que Deus é indulgente e misericordiosíssimo. Almeida, versículo 35. O crente, temei a Deus, trata de acercar-vos deles e lutam pela sua causa, quizá assim prospereis. Lutar pela sua causa de Deus. Quando Deus disse que quando comete adultério entre muçulmanos tem que se chamboquear lá na mesquita. Não é muçulmano sair na mesquita e ir provocar as pessoas nas casas dele, não. Só as pessoas que vão sair nas casas dele vir se registrar no Islã. Basta cometer, tem que seguir as leis que Deus recomendou no Alcorão. Então, se vai existir uma parte de fora que vai vir para vos impedir que não pode cometer, começar a vulturar, são essas pessoas que foram colocado um posto para combater com eles. Almeida, versículo 36. Ainda que os incrédulos possuíssem tudo enquanto existe na terra e outros tanto de igual valor e o oferecessem para redimirem-se do suplício do dia da ressurreição, não lhe seria aceito, sofrerão isso sim um severo castigo. Os incrédulos são as pessoas que não cumprem o que é a lei de Deus que foi recomendado no livro. Esses é que são incrédulos. E árabe foram chamados kafir. Então, esses que estão a se chamar muçulmanos são esses que são kafirs, porque eles não cumprem nada o que está no livro. Somente só está a inventar mentiras só, por seguirem o ensinamento dos homens. Almeida, versículo 37. Quererão sair do fogo, por nunca dele sairão, pois sofrerão um suplício eterno. Almeida 38. Enquanto há um ladrão e a ladra, decepai-lhes a mão como castigo de tudo enquanto tenham cometido. É um exemplo que emana de Deus, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Ladrão não é preciso matar. Então as pessoas que se nós cortar o braço, ele assim Filipe ele vai nos condenar. Eles não condenam quando vocês matam e queimam.
como que vai vos condenar quando vocês pegaram o ladrão cortar o braço? Porque você basta cortar o braço aqui, tchá. A segunda vez, se ele iam roubar por causa de partir porta, com um braço ele nunca vai partir mais. E se ele vir roubar mais enquanto ficou um braço, corta também outro braço, tá? Ele nunca vai roubar mais, mas por enquanto ele vai ficar a viver a pedir perdão a Deus para no dia do juízo final. Mas ladrão roubou logo, bateu, matou. Aí é outro julgamento esse, não é perante a Deus. Aí o significado, vocês são incrédulos todos que estão a julgar um julgamento fora disso. Se o caso não 1000 vezes perdoar ou levar essas pessoas, entrega os superiores da rei, lhe condenar na cadeia, chegar um tempo, vir sair para fora. Almeida 39. Aqueles de quem depois da sua iniquidade se arrepender e se emendar, saiba que Deus o absorverá, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Numa de que depois dele cortar braço, depois de passar aquele julgamento, ele na vida tem direito de se arrepender perante a Deus, pedir desculpa. E se Deus querer, ele pode lhe perdoar, porque já foi julgado a primeira parte dessas consequências. Essa é que é a ensinatura de Deus. Almeida, versículo 40. Ignora acaso que Deus pertence à soberania dos céus e da terra? Ele castiga a quem deseja e perdoa a quem lhe apraz, porque é onipotente. Almeida 41. O mensageiro. E que não te angustia aqueles de quem se degradia na prática da incredulidade, aqueles de quem disse com sua boca: queremos, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah, enquanto não cumpre o que Deus recomendou na boca de Muhammad para no Alcorão. Então, onde que diz que o mensageiro, que não te agradi, não te angustia, aqueles de quem se degradia na prática da incredulidade, aqueles de quem disse com a sua boca, queremos, enquanto seus corações ainda não tenham abraçado a fé. Entre os judeus já os de quem escutaram a mentira e escutaram mesmo outros que não tenham vindo a ti. Deturpa as palavras de acordo com a sua conveniência e diz a seus seguidores: se vos julgaram, e segundo isto de 5 salati, se eles não, Muhammad não vai testemunhar de rezar 5 salati, dessas palavras deturbadas, se vos julgar com esse segundo de 5 salati, aceita. E se não vos julgar esse de 5 salati, enquanto a isso percaveis por aquele Deus quiser pôr a prova, nada poderá fazer para livrar de Deus. Numa de que uma pessoa que não ensina assunto 5 salati, se mensageiro de Deus vai vir, quer dizer que 5 salati é mentira, que é halar é 2 salati, que está no Alcorão. Deve saber que os grupos perdidos estão a ver que o mensageiro, como uma pessoa que foi dado maluquice com Deus, então a dizer que os outros seguidores que tem que tomar cuidado com uma pessoa que lhe pôs a prova de maluquice. Não há nada que vocês vai vir salvar a eles enquanto Deus já deu maluquice. Mas no Alcorão revelou 2 salati. E quem comete adultério dentro do grupo do Islã é preciso chamboquear. Se não comete esse assunto, deve saber que aí maluquice são as pessoas que cantam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah, por enquanto não cumpre o que Deus recomendou no Alcorão na boca de Muhammad. São aqueles cujos corações Deus não purificará, os quais terão uma desonra neste mundo e no outro sofrerão um severo castigo. Almeida 42. São os que escutam a mentira a vindo e devorar o que é ilícito, comer galinha, enquanto Deus nunca recomendou no Alcorão para comer galinha. E Surat Al-An'am, versículo 38, Deus está a dizer que o Muhammad, que não existe seres alguns que andam sobre a terra, ser galinha, vaca, formiga,
lagartista, não sei o que, gatos, vacas, cabrito. Diz que não existe seres alguns que andam sobre a terra que não constituam a comunidade de semelhança à vossa. Nada omitimos no livro. Que Deus nunca criou galinha a dizer que isso aqui não serve, só vocês ficam lá a comer só. No livro não se escreveu isso. Diz que são aqueles que escutam a mentira havido e devorar o que é ilícito. E sem se apresentar a ti, julga-os ou aparta-te deles, porque se te separar dele e nada poderão prejudicar-te. Por se os julgar faz equitativamente, porque Deus aprecia os justiceiros. Almeida 43. Por quem recorrem a ti por juiz enquanto tem a Torá que encerra o juízo de Deus? E mesmo depois disso, eles logo viram as costas. Estes e nada são carentes. Almeida 44. Revelamos a Torá que encerra a orientação e luz com a qual os profetas submetidos a Deus julgam os judeus, bem como os rabinos e os doutos, aos quais estava recomendada a observância e a custódia do livro de Deus. Não temais, pois, os homens, e temei a Deus, e não negocieis as leis de Deus a preço ínfimo. Aqueles que não julgarem conforme o que Deus tem revelado serão os incrédulos. Almeida, versículo 45. Nela Torá temos-lhes prescrito vida por vida, olho por olho, nariz por nariz, orelha por orelha, dente por dente, e as retaliações tais e quais. Mas quem indultar culpado, isto lhe servirá de expiação. Aqueles que não julgarem conforme o que Deus tem revelado serão injustos. Al-Imran, Almeida 46. E depois dele, profeta, enviamos Jesus, filho de Maria, corroborando a Torá que o precedeu, e lhe concedemos o Evangelho que encerra orientação e luz, corroborante do que foi revelado na Torá, e exortação para os tementes. Almeida 47. É que os adeptos do Evangelho julguem segundo o que Deus nele revelou, porque aqueles que não julgarem conforme o que Deus revelou serão depravados. Almeida 48. Em verdade revelamos o livro corroborante e preservador dos anteriores, julga-os, pois, conforme o que Deus revelou, e não lhes sigas os caprichos, desviando-te da verdade quem te chegou. A cada um de vós temos ditado uma lei e uma norma. E se Deus quisesse, teria feito de vós uma só nação, profete-vos como sois para testar-vos enquanto aquilo quem vos concedeu. Emurai-vos, pois, na benevolência, porque todos vós retornareis a Deus, o qual vos inteirará das vossas divergências. Almeida 49. Incitamos-te, o quem julgue entre eles conforme o que Deus revelou, e não sigas os caprichos deles, e guarda-te de quem te desvia de algo concernente ao que Deus te revelou. E se te refutar, fica a saber que Deus os castigará por seus pecados, porque muitos homens são depravados. Almeida 50. Anseia acaso o juízo de tempo da ignorância? Quem é o melhor juízo do que Deus para os persuadidos? Almeida 51. Ó crente, não tomeis por confidentes os judeus, esse de 5 solate, nem os cristãos, quem seja confidente entre si. Por quem dentre vós os tomar por confidentes, certamente serão um deles. E Deus não encaminha os injustos. Almeida, versículo 52. Verá aqueles de quem abriga a enfermidade em seus corações, apressarem-se e terem
intimidade com eles, dizendo: tememos e que nos açoite uma vicissitude. Oxará, quem Deus te apresenta a vitória ou algum outro desígnio seu, e então arrepender-se-ão de tudo enquanto havia maquinado. Almeida, versículo 53. Os crentes então dirão: são acaso aqueles quem juravam solenemente por Deus que estava conosco? Suas obras tornaram-se sem efeito e serão desventurados. Almeida 54. Ó crente, aqueles dentre vós que renegar a sua religião, saiba que Deus os suplantará por outras pessoas, as quais o amarão, serão compassivas para com os crentes e severas para com os incrédulos. Combaterão pela causa de Deus e não temerão a censura de ninguém. Tal é a graça de Deus que a concede a quem lhe apraz, porque Deus é abrangente, sapientíssimo. Almeida 55. Vossos reais confidentes são Deus, seu mensageiro, e os crentes que observam a oração de dois Surat, como se recomendou no Surat Hud 114 e Surat Taha 130, e paga os dízimos, curvando-se até Deus. Almeida 56. Enquanto aqueles que se voltam em companheiríssimo para Deus, seu mensageiro, e os crentes saibam que os partidos de Deus serão os vencedores. Almeida 57. Ó crente, não tomeis por confidentes aqueles que receberam o livro antes de vós, nem os incrédulos que não querem cumprir os mandamentos de Deus, quem fizeram de vossa religião objeto de escárnio e passatempo. Temei, pois, a Deus se sois verdadeiramente crente. Almeida 58. Enquanto fazes a convocação para a oração, toma-na como objeto de escárnio e passatempo, isso por ser insensato. Almeida 59. Disse-lhes, ó adepto do livro: pretendeis vingar-vos de nós somente porque queremos em Deus em tudo enquanto nos é revelado e em tudo enquanto foi revelado antes? A maioria de vós é depravadas. Almeida 60. Disse ainda: poderia anunciar-vos um caso pior do que este até os olhos de Deus? São aqueles a quem Deus amaldiçoou, abominou e converteu em símios, suínos e adoradores do sedutor. Este encontraram-se em pior situação e mais desencaminhados da verdadeira senda. Aida 61. Quando se apresenta a vós, diz: queremos, embora chegue desfalsado com a incredulidade e com ela saia. Mas Deus sabe melhor do que ninguém o que oculta. Almeida 62. Verás que muitos deles se precipitam no pecado, na hostilidade, no saciamento do que é ilícito. Quão detestável é o que fazem. É aqui onde que diz que verás que muitos deles se precipitam no pecado, assunto de urarua, mentira, rezar 5 salat enquanto Deus nos recomendou, rezar nas igrejas enquanto Jesus Cristo recomendou, rezar nos quartos. Na hostilidade são essas guerras que estão a cometer lá em Cabo Delgado, e no saciamento do que é ilícito, essa matança de galinhas, comer carnes que estão a se matar com uma invocação de casamentos, negócio, não sei o quê. Então, onde é que diz que verás que muitos deles se precipitam no pecado, na hostilidade e no saciamento do que é ilícito. Quão detestável é o que fazem. Almeida 63.
Porque os rabinos e os doutos não lhes proibiram blasfemar e se fartar do que é ilícito, quão detestáveis são as suas obras. Almeida 64. Os judeus disseram: a mão de Deus está cerrada. Deus disse que quem as suas mãos sejam seladas, e quem sua mão seja selada, e seja amaldiçoados por tudo enquanto disseram. Qual as mãos de Deus estão abertas, ele prodigaliza as suas graças como lhe apraz, e sem dúvida o que te foi revelado por teu Senhor enxacerbará a transgressão e a incredulidade de muitos deles, por infundimos-lhes a inimizade e o rancor até ao dia da ressurreição. Que mosquita na casaco não se ama com mosquita halifa não se ama com mosquita tantali, nem cliente de mosquita tantali não se adora do mosquita Fátima não se adora do mosquita Fisabir Allah, mosquita assim mesmo, aonde que disse que por infundimos-lhes a inimizade e o rancor até ao dia da ressurreição. Todas as vezes que acender o fogo da guerra, Deus o extinguirá, como ali que acenderam ali em Cabo Delgado. Deus não para com eles, porque os crentes de Deus foram proibidos de ser injustos a provocar os demais, que sem eles lhe provocará eles. Percorre a terra em corrupção, por Deus não aprecia os corruptores. Almeida 65. Mas se os adeptos do livro tivessem acreditado em nós e temido, tê-los íamos absorvidos dos pecados, tê-los íamos introduzidos no jardim do prazer. Almeida, versículo 66. E se tivessem sido observantes da Torá, esses grupos mascaralecos, se fossem eles aprendiam a Torá do Evangelho e de tudo enquanto lhes foi revelado por seu Senhor, esses 5 salat eles iam descobrir no Surat de Mateus, versículo 6 e 5, que afinal, essa oração aqui não é a oração que o Muhammad ensinava. Alimentar-se ia com o que está acima deles e do que encontra sob os seus pés. Entre eles há alguns moderados, por qual é péssimo é o que faz a maioria deles. Almeida, versículo 67. O mensageiro, proclama o que te foi revelado por teu Senhor, porque se não fizerdes, não terão cumprido a sua missão. Deus te protegerá dos homens, porque Deus não ilumina os incrédulos. Al-Imran, Almeida 68, diz o adepto do livro: e nada vos fundamentareis no vosso religião enquanto não observardes os ensinamentos da Torá, onde que há 10 mandamentos, o livro de Moisés, do Evangelho, onde que o livro de Jesus Cristo, que se identifica que 5 salat no Mateus 6, versículo 5, é uma oração dos hipócritas e do que foi revelado por vosso Senhor, que é o Alcorão, que divulgou só do segredo que foi ocultado. Por o que te foi revelado por teu Senhor enxacerbará a transgressão e a incredulidade de muitos deles, que não te penaliza os incrédulos. Almeida 69. Os crentes, os judeus, esse de 5 surat, os sábios e os cristãos. Deus não tem nada a ver de muçulmano, nem cristão, nem ferlimo, nem renamo, nem MDM. Esse que os crentes, os que creem em Deus, e os judeus, esse de 5 salat, os sábios, os que sabem os segredos ou as escritas de Deus, e os cristãos. E quem crê em Deus no dia do juízo final e pratica o bem
não adulterar, não mentir às pessoas, seguir todas as leis que Deus recomendou no livro. Não serão presa do temor, nem se angustiarão. Almeida 70. Havíamos aceito o compromisso dos israelitas e lhes enviamos os mensageiros, mas cada vez que um mensageiro lhes anunciava algo que não satisfazia os seus interesses, desmentiam uns e assassinavam outros. Para os sensatos vão compreender o significado aí. Pressupunha que nenhuma sedição recairia sobre eles e então tornaram-se deliberadamente cegos e surdos. Não obstante Deus tê-los absorvidos, muitos deles voltaram à cegueira e à surdez. Mas Deus bem vê tudo enquanto faz. Almeida 72. São blasfemos aqueles quem disse Deus é o Messias, filho de Maria, ainda enquanto o mesmo Messias disse: ó israelitas, adorai a Deus que é o meu Senhor e o vosso. A quem atribuir parceiro a Deus e ser-lhes a vedada a entrada no paraíso, e sua morada serão o fogo infernal. Os injustos jamais terão socorredores. Almeida 73. E são blasfemos aqueles de quem disse Deus é um da Trindade, por enquanto não existe divindade alguma além do Deus único. Se não desistiram de tudo enquanto afirma um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. Almeida 74. Por que não se volta para Deus e implora o seu perdão, uma vez que Ele é indulgente e misericordiosíssimo? Almeida 75. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro do nível dos mensageiros que o precederam, e a sua mãe era sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimento terreno e entrava na casa de banho tudo, ou como todos os outros. Observa como lhes elucidamos os versículos e observa como se desvia. Almeida 76. Pergunta-lhes: adorareis em vez de Deus ao que não pode prejudicar-vos nem beneficiar-vos, sabendo que Deus é o oniovinte, o sapientíssimo? Almeida 77. Disse-lhes: ó adepto dos livros, não exagereis em vossa religião profanando a verdade, nem sigais o capricho daqueles que se extraviaram anteriormente, desviaram muitos outros e se desviaram da verdadeira senda. Almeida 78. Os incrédulos dentre os israelitas foram amaldiçoados pela boca de Davi e por Jesus, filho de Maria, por causa de sua rebeldia e profanação. Almeida 79. Não se reprovava mutuamente pelo ilícito quem cometia, e quem detestável é o quem cometia. Almeida 80. Vês muito deles judeus em intimidade com os idolatras. Em quem detestável é isso a que os induz às suas almas. Por isso suscitaram a indignação de Deus e sofrerão um castigo eterno. Almeida 81. Se tivesse acreditado em Deus, no profeta e no que lhes foi revelado, não os teriam tomado por confidente, por muitos deles são depravados. Almeida 82. Constatarás que os piores inimigos dos crentes entre os humanos são os judeus, esses de 5 solat, e os idolatras, que adoram as tradições de feitiçarias de taoístas, juntamente. Constatarás em que aqueles que estão mais próximos do afeto dos crentes são os que dizem somos cristãos,
porque possui sacerdotes e não se ensoberbece em coisa alguma. Almeida 83. E ao escutar o que foi revelado ao mensageiro, tu vês lágrima a lhes brotar nos olhos. Reconhecem naquilo a verdade, dizendo: ó Senhor nosso, queremos, escreve-nos entre os testemunhadores. Almeida 84. E quando eles foram culpados, eles respondem: e por que não havermos de querer em Deus e em tudo enquanto nos chegou da verdade, e como não haveríamos de aspirar a que nosso Senhor nos contasse entre os virtuosos? Almeida 85. Pelo que disseram, Deus os recompensará com um jardim abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Isso será a recompensa dos benfeitores. Almeida 86. Aqueles que negar e desdenhar os nossos versículos serão os reprobos. Almeida, versículo 87. Ó crente, não vos priveis das coisas boas que Deus permitiu, e não excedais, porque Ele não estima os que cometem excesso. Almeida 88. O comem de tudo as coisas lícitas com quem Deus vos agraciou, e temei se fordes crente. Almeida 89. Deus não vos reprova por vossos inintencionais juramentos fúteis, porém recrimina-vos por vossos deliberados juramentos, cuja expiação consistirá em alimentardes desnecessitados, da maneira como alimentais a vossa família, ou em os vestires, ou em libertardes um escravo. Contudo, quem carecer de recursos jejuará 3 dias, tal será a expiação do vosso prejuízo. Mantende, pois, os vossos juramentos, assim Deus vos elucida os seus versículos, a fim de que lhes agradeçais. Quando você jura eu acredito em Deus e Jesus Cristo, mesmo você se dizer que seu Deus é Jesus Cristo, mesmo você se dizer que seu Deus é o Muhammad, mas tem que cumprir o que Deus recomendou no livro. Não comete adultério porque não comete adultério. Quem vai cometer nos grupos tem que empedrejar porque tem que empedrejar. Se não cumpre isso, deve saber que os vossos perjúrios vão ser castigados. Almeida 90. Ó crente, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, a ocultação aos altares de pedras e as adivinhações conceitas e são manobras abomináveis de Satana. Evitai-as, pois, para quem prosperais. Aqui Deus está dizendo que, ó crente, as bebidas inebriantes, bebidas que trazem álcool até descomandar a inteligência do homem. E jogo de azar, primeiro jogo de azar é karate. Discussão de carros, onde que as pessoas fazem acidentes e morrem. Lutar karate, se matar. Jogar bolas, se partir pernas. Empenhar dinheiro, já é perder coisas. Esses todos são abomináveis de Satana para as pessoas que vão acreditar em Deus e a oração de Deus, oração. Então, onde diz que, ó crentes, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, a ocultação aos altares de pedras e as adivinhações conceitas. Amanhã sol vai sair em 5 horas. E amanhã vai chover chuva. Esses estudos, ou essa doença aqui foi feitiçado nos curandeiros, seitas, todas essas coisas são adivinhações das coisas. São manobras
abomináveis de Satana, envintai-as, pois, para que prospereis. Almeida 91. Satanás só ambiciona. Satanás é esse que foi criado com fogo, que tem cor de fogo. Satanás é esse Lúcifer, que Deus lhe criou alterar no fogo, que se chamou cientista. Cor dele é assim. Essa informação está sendo dito o Giadão, que tem este cor aqui, que esse Satanás aqui formou essa bebida nebriantes para vos descomandar a vocês adorar Deus. Esse Satanás formou esse jogo de azar, discussão de carros, karates, boxes e outros. Eles arranjam boneca. Muitos que estão a se matar ali estão na boneca, é por isso vai encontrar outra boneca hoje, está a ser matado, amanhã encontrar outro filme ser matado, amanhã outro filme ser matado. Então é esse Satanás que se chamou Lúcifer, que se chamou cientista, que é Lúcifer. Cor dele é assim. Esses que chamam-se branco são gênios. Também cor dele é assim. Não conseguem nos classificar quem são. Todos é conjunto. Então todos que estão a se apoiar, a seguir esses comportamentos, todos são Satanás. É onde que Deus diz que Satanás dentro dos gênios e Satanás dentro dos humanos, filhos de Adão. Mas de que você basta sair se licenciar nas bebidas, já é no grupo de Satanás. Urarua. Almeida 91. Onde diz que Satanás só ambiciona infundir-vos a inimizade e o rancor mediante as bebidas inebriantes e os jogos de azar, bem como afastar-vos da recordação de Deus e da oração. Não desistireis diante disso? Esse infundir a inimizade e rancor, quipa daqui, você não pode aceitar ser ganhado para perder o pagamento. Tem que partir perna aí, fazer todas as atividades, feitiçaria ali, outro mata a pessoa, a cabeça dele, mortificar, ser embora aí para ganhar. Almeida 92. Obedecei a Deus, obedecei ao mensageiro e precavei-vos. Mas se vos desviardes, sabei que ao nosso mensageiro só cabe a proclamação da lúcida mensagem. Almeida 93. Os crentes quem pratica o bem não serão reprovados pelo que cometeram anteriormente das coisas ilícitas. Quem jogava futebol, depois de receber essa mensagem, ele se afastar. Quem bebia, depois de apanhar a mensagem, afastar. Quem adulterava, excessivamente. Então, tudo que eles e que é ilícito no princípio vai ser observado. Uma vez que dela passe a se abster, continuando a querer e a praticar o bem, a certamente a Deus e querer novamente e pratica a caridade, Deus aprecia os benefeitores. Almeida, versículo 94. Ó crente, Deus vos testará com a proibição de certas espécies de caça, em quem está ao alcance das vossas mãos e das vossas lanças, para assegurar-se de quem o teme intimamente. Em quem depois disto transgredir a norma sofrerão um doloroso castigo. Almeida 95. Ó crente, não mateis animais de caças enquanto estiverdes com as vestes da peregrinação. Em quem dentre vós os matar intencionalmente, terão de pagar a transgressão o equivalente àquilo que tenham morto. E animais domésticos com a determinação de 2 pessoas idôneas dentre vós, em quem tais animais sejam levados como oferenda a Caaba, ou ainda fará uma expiação
alimentando alguns necessitados ou o equivalente a isto em jejum, para quem sofra a consequência da sua falta. Deus perdoa o passado, porém, a quem recidir, Deus castigará, porque é punidor poderosíssimo. Mas que Deus perdoa os pecados que uma pessoa cometia antes de começar a rezar a Deus. Mas se você está a recidir, rezar a Deus, pedir desculpa, depois a continuar a cometer pecado, isso aí é ofender Deus. Almeida 96. Está-vos permitido a caça a quantia, assunto de peixe. Pode brincar qualquer maneira que nós queremos. E seu produto pode servir de provisão tanto para vós como para os viajantes. Está-vos proibida a caça terrestre, enquanto estiverdes consagrados à peregrinação. Temei a Deus, até o qual sereis congregados. Almeida 97. Deus designou a Caaba como casa sagrada, como local seguro para os humanos. E também estabeleceu o mês sagrado, a oferenda e os animais marcados, para quem saibais que Deus conhece tudo enquanto há nos céus e na terra, e que é onisciente. Almeida 98. Sabe que Deus é severíssimo no castigo, assim como também é indulgente e misericordiosíssimo. Almeida 99. Ao mensageiro só cabe a proclamação da mensagem. Deus conhece o que manifestais e o que ocultais. Almeida 100 disse: o mal e o bem jamais poderá equiparar-se, ainda que vos encante a abundância do mal, os santos. Temei a Deus, que são assim prospereis. O mal, 5 soldados, se todos os mundos já ver que todos esses que estão a rezar, esses aqui, será que eles não sabem? Quem sabe é você. Mas é o que está escrito de 2 oração, não é de 5 soldados. Esses que estão a rezar 5 soldados são pessoas pecadores. Se encontrar muitos deles reza esses 5 soldados e cometem o pecado em quantidade, ninguém que tem medo de Deus, porque eles não têm medo de Deus. Então ele disse: o mal e o bem. As pessoas mãos que cometem o mal e as pessoas que cometem o bem jamais poderão equiparar-se, ainda que vos encante a abundância dos maurícios. Que ver que esses são muitos que estão a rezar 5 solates, ver os que vão rezar 2 solates são poucos. Não pode ter nada a ver desses multidão de 5 solates. Pessoas só têm que seguir o que está recomendado no Alcorão, onde que Deus diz que, ó sensatos, temei a Deus, que só assim prospereis. Almeida 101. Ó crentes, não interrogueis acerca de coisas que, se vos fossem revelados, atribuir-vos-ia. Mas se perguntardes por elas enquanto o Alcorão tiver sido revelado, servos-ão explicadas. Deus perdoa a vossa impaciência, porque é tolerante e indulgentíssimo. Almeida 102. Povo anteriores a vós fizeram as mesmas perguntas, por isso tornaram-se incrédulos. Almeida 103. Deus nada prescreveu com referência às superstições, tais como a Bahira ou a Saiba ou a Wassira ou a Rame, nomes dados a tipo de fêmeas de camelos como superstições. Por os blasfemos furuja mentira acerca de Deus, porque a sua totalidade é insensata. Almeida 104. Enquanto lhes foi dito: vide para o que Deus revelou, e para o mensageiro disseram: basta-nos o que seguiam os nossos pais. Esse de 5 solates. Então, como, mesmo que seus pais nada compreendessem,
se eles só cantavam árabe só sem conhecer o que está revelado no livro, nem se guiassem, e eles, enquanto não estavam guiados. Almeida 105, ó crente, resguardai as vossas almas, porque se vos conduzirdes bem, jamais poderão prejudicar-vos aqueles que se desviam. Todos vós retornarei a Deus, o qual vos inteirará de tudo enquanto houverdes feito. Almeida 106. Ó crente, enquanto a morte se aproximar de algum de vós, e este se dispuser a fazer um testamento, em que apela para o testemunho de duas pessoas justas dentre vós, ou de dois estranhos, sem se achar viajando pela terra, e for alcançado pela desgraça da morte, deverá retê-los depois da oração e fazê-los prestar juramento por Deus deste modo: a nenhum preço venderemos o nosso testemunho, ainda que o interessado seja um dos nossos parentes, nem ocultaremos o testemunho de Deus, porque se assim fizermos, contar-nos-emos entre os pecadores. Almeida, versículo 107. Se descobrirdes em quem são perjuro, em quem seja substituído por outros dois parentes mais próximos das pessoas em questão, e ambos jurarão por Deus deste modo: nosso testemunho é mais verdadeiro do que o dos outros, e não perjuramos, porque se assim fizermos, contar-nos-emos entre os injustos. Almeida 108. Este proceder é o mais adequado para quem as testemunhas declarem a verdade, se não irão temer que se apresente outras testemunhas depois delas. Temei, pois, a Deus e escutai, porque Ele não ilumina os depravados. Almeida 109. Um dia Deus convocará os mensageiros e lhes dirão: em quem vos tem sido respondido com respeito à exortação? Dirão: nada sabemos, porque só tu és conhecedor do desconhecido. Almeida 110. Então Deus dirá: ó Jesus, filho de Maria, recorda-te de minhas mercês para convosco, para contigo e para com tua mãe, de quando te fortalecei com o Espírito da Santidade, de quando falava aos homens tanto na infância como na maturidade, de quando te ensinei o livro, a sabedoria e a Torá e o Evangelho, de quando com o meu beneplácito parasmastes de barro algo semelhante a um pássaro, e alentando um ex que se transformou com o meu beneplácito e um pássaro vivente, de quando com o meu beneplácito curastes os cegos de nascença e os leprosos, de quanto com o meu beneplácito ressuscitastes os mortos, de quanto conteve os israelitas, pois enquanto lhes apresentastes as evidências, os incrédulos dentre eles disseram: isto não é mais do que pura magia. Almeida, versículo 111. E de quando inspirei os discípulos, dizendo-lhes: crede em mim, e no meu mensageiro disseram: queremos testemunha que somos submetidos. Almeida 102. E de quando os discípulos disseram: ó Jesus, filho de Maria, poderá o teu Senhor fazer-nos descer do céu uma mesa servida? Dizestes: temei a Deus se sois crentes. Porque esses homens não acreditavam o Deus certamente, embora que estavam a seguir
Jesus. Então estavam a pedir a redenção para eles acreditar que na verdade Jesus está nos falar a verdade, que lá no céu há Deus. Almeida 113. Tornaram dizer: desejamos desfrutar delas para quem os nossos corações sosseguem e para quem saibamos que nos tens dito a verdade e para quem sejamos testemunhas disso. Almeida 114. Jesus, filho de Maria, disse: ó Senhor, ó Deus, Senhor nosso, envia-nos do céu uma mesa servida, quem seja um banquete para o primeiro e o último de nós, constituindo-se um sinal teu, agracia-nos, porque tu és o melhor dos agraciadores. Almeida 115. E disse a Deus: fala, eis de ser, por quem de vós, depois disso, continuar desquerendo, saiba que o castigarei tão severamente como jamais castiguei ninguém da humanidade. Almeida, versículo 116. E recorda-te de quando Deus disse: ó Jesus, filho de Maria. Vai dizer: ó Jesus, filho de Maria. E foste tu quem dizeste aos homens: tomai a mim e a minha mãe por duas divindades, em vez de Deus? Jesus vai responder, glorificando-se já: é inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me corresponde. Se eu tivesse dito telos, íamos sabido porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és conhecedor do desconhecido. Almeida, versículo 117. Não lhes disse senão o que me ordenaste: adorai a Deus meu Senhor e vosso, e enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles. Enquanto quisestes encerrar os meus dias na terra, foste tu o seu único observador, porque és testemunha de tudo. Almeida, versículo 118. Se tu os castigarás, é porque são teus servos, e se os perdoará, porque tu és poderoso, o Prudentíssimo. Almeida, versículo 119. Deus dirá: este é o dia em que a realidade dos verazes ser-lhes a proficuar. Terão um jardim abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Deus se comparazerá com eles e eles se comparazerão neles, e tal será um magnífico benefício. Almeida, versículo 120. A Deus pertence o reino dos céus e da terra, bem como tudo enquanto encerra, porque é onipotente. Essa é que é a formação do livro de Deus, do Alcorão, para explicar o seu povo, cada povo com sua língua. Macua que não compreende Macua, é preciso revelar o Alcorão e Macua, para as pessoas compreenderem o que Deus recomendou. Porque isso aqui não é brincadeira. Deus já está nervoso por causa dos pecados que nós estamos a cometer. E agora já estamos a começar a derramar sangue, matar os inocentes sem motivo. Adultério agora subiu cadeira. Pessoas estão a cometer adultério e assassinar os outros para procurar dinheiro para mobilizar o cometido de adultério. Homens não querem ser casados e mulheres não querem ser casadas. O assunto é só formação de adultério. Então, isso já não é brincadeira para as pessoas que vão ser escolhidas para compreender a palavra. Deus me escolheu como um servo testemunho de Deus entre os seus servos que Deus lhe tirou numa tope de bar. As pessoas estão a cantar: nós negros nunca teremos mensageiro. Todos os mensageiros são as pessoas que têm cor de fogo. Jesus Cristo é cor de fogo.
Muhammad, os arabianos são cores de fogo, mas entre nós que temos cor de matope, nunca vai aparecer o mensageiro, que Muhammad era essa cor aqui, e Jesus Cristo era essa cor aqui, o Marta Abraham era essa cor aqui. Ele explicava às pessoas, seus povos, sobre o assunto de adorar Deus, do modo como que eu deste cor aqui, está a explicar aos meus povos, como, do modo como que pode obedecer Deus. Não testemunha que eu consigo obedecer Deus. Mas o segredo do obedecimento de Deus está perante a Deus. Porque a pregação não faça pacto de salvação. Rezar não faça pacto de salvação. Ler livro não faça pacto de salvação. Todas as pessoas que estudaram têm direito de ler livro. Você ser pecador, não ser pecador, não há nenhuma coisa que vai te impedir para você não ver as escritas por causa do seu pecado. Só que a salvação somente está perante a Deus. Então, cristãos e muçulmanos são primeiras pessoas cegos que estão a se guiar no caminho de cegueiras. Por causa de pecado desse adultério. Porque aonde que há a igreja de uns cristãos, porque eles não são seguidores de Cristo, eles são cristãos. Numa de cristão universal, depois dele ser pastor, ele não vai na Israel onde que foi nascido Jesus Cristo. Ele tem que ir no Brasil, onde que há presidente de religião cristão universal. Cristão de católica, basta ele ser padre, ele não vai ir estudar na Israel onde que foi nascido Jesus Cristo. Ele vai ir estudar na Roma, onde que fundou a igreja de católica na Roma, os governantes. E o dia de descanso é domingo. Do modo como a governação deles formaram o domingo, que é dia de descanso. Muçulmanos, eles já não têm, porque os muçulmanos é um grupo de judeus. Você basta estudar, saber, aprender Tawiz e já você é feiticeiro pronto. Não é preciso ir em Maca, nem Israel, nem aonde. Aqui mesmo só se confirma entre eles que você, na verdade, você é grande feiticeiro, merece ser chefe de uma mesquita grande X. E você com a sua feitiçaria tem que ir entrar nas mesquitas grandes para ir a tentar matar os dirigidores de mesquita grande para você ser um dirigidor dessas mesquitas. Somente excessivamente essas religiões veem assim, cada um com a feitiçaria dele quer feitiçar os seus crentes e não pode sair dessa mesquita aqui nem viajar, ficar a preencher cada um da mesquita dele. Então a realidade de Deus já abriu porta para na terra de Moçambique para os escolhidos moçambicanos ouvir a palavra, se aproximar para ser salvos pela graça de Deus. Não é eu não tenho graça, nem isso aqui é o que eu estou a pregar. Eu não tenho confiança que eu vou estar onde. Não posso vos mentir, porque isso ali é um segredo espiritual de Deus. Eu não conheço Deus, está ao lado direito, não sei se está ao lado esquerdo, não sei se está à frente, não sei se está atrás, não sei se está em cima, não sei se está embaixo, não testemunho nada. Mas a escrita diz que Deus, qualquer lugar onde que você está, Deus está aí mesmo. Você está no quarto para cometer adultério, Deus está aí mesmo a te afirmar. Numa de que nesse dia vai existir feliz. Não é esse que estão a enganar esses grupos muçulmanos que vai existir, não sei, anjos já te perguntaram, mas rabuca, mas isso é mentira. Tem anjos que estão a afirmar, vai ser só colocado feliz, tchá, da maneira como estamos a assistir esses filmes. Então aquela felecha vai se mostrar tudo, todas as mulheres que você enquistou, todos os tamanhos do seu sexo que você tinha, que está a esconder agora com roupa, nesse dia vai ser invisuável tudo que você cometia secretamente nos quartos. Felecha. Tem os anjos de lado direito e lado esquerdo. Esse de lado direito tem felecha que está a gravar as boas ações que nós estamos a cometer. Esse de lado esquerdo tem felecha que está a gravar os males e ações que nós estamos a cometer. Então no dia de juízo final, nós não vamos falar. Deus só vai pedir felecha desse anjo aqui e felecha desse anjo aqui. Coloca. Você mesmo vai assistir que não é verdade. Não é verdade. Até termina na verdade. Mas por enquanto agora é uma mentira de segredo. É por isso que formou dia das mentiras, não existe dia das verdades. Cuide-se.